Boa noite. Este final de semana, a MDTV teve seu momento triste novamente. Sábado, nós tivemos a perda do nosso amigo, companheiro, apresentador, Ricardo Ribeiro. Nós, inúmeras vezes, viemos aqui pedir orações para vocês, pelo tempo em que ele ficou internado, problema de saúde, chegou a ter alta várias vezes, agora ele estava na sua casa. Nesse sábado pela manhã, ele sentiu-se mal, foi solicitado as viaturas socorristas e, quando estava já a caminho do hospital, veio a falecer às 9h40 desse sábado e foi sepultado ontem. Vamos utilizar o final do nosso jornal para fazer, por enquanto, uma singela homenagem ao nosso amigo, companheiro, apresentador, Ricardo Ribeiro. A todos vocês, gostaria, desejaria que ao final acompanhassem essa singela homenagem que faremos a ele. Em primeiro lugar, mais uma vez falando para vocês que passeando pela cidade, dessa vez de novo na feira, nosso amigo, o pai do Júnior Plácido, nos encontrou e nós pudemos tirar uma foto na feira. Aqui nós estávamos mais precisamente na parte ali da feira do rolo. Ele nos parou, bateu nas nossas costas e falou assim: Coronel, olha só, assista o seu programa e incentivo a todos a assistirem sua televisão, seu canal, a MDTV. Inclusive nós estávamos passeando com o nosso nenezinho aqui, o nosso bebezinho. Aí eu falei para ele assim: vamos tirar uma foto e eu vou mostrar lá. Muito obrigado, agradecemos imensamente. Também um parabéns e um obrigado ao programa do seu filho, Júnior Plácido, aqui na MDTV, que eu convido vocês a estarem sempre assistindo. Obrigado. E mais uma vez, agora, positivo. Lembra que nós colocamos uma foto e nós fizemos o vídeo lá da estação de tratamento de água? Uma cachoeira que estava vazando? É esse vídeo aí. Vejam o vídeo que nós gravamos lá na estação de tratamento de água. Depois que nós fizemos este vídeo da estação de tratamento de água, Cleófas Viana, que reside bem próximo da estação de tratamento de água, também foi no local, fez outro vídeo mostrando que isso persistiu e nós já tínhamos falado que nós já estávamos esperando eles tomarem providências quanto a isso por mais de 15 dias, e ontem, Haroldo Ribeiro também esteve lá na estação de tratamento de água, exatamente neste ponto. Vejam o vídeo que o Haroldo nos enviou ontem. Assistam.
Coronel Costa, estou aqui em frente a Samay, no Bela Vista, bairro da cidade de Mogi Guaçu, tá? E no momento aqui tá tudo meio que normal. Sobre essa caixa d'água que joga milhões e milhões de litros d'água na rua aqui, certo? Como foi mostrado na MDTV, Jornal de Olho da Cidade, que o senhor apresenta aí. O senhor é o apresentador, tá? Não tô vendo nenhuma suspeita de água aqui, tá? Mas o que eu deduzo? Com essa chamada de atenção que o senhor fez aí, com certeza entraram com providência. Se não existisse essa MDTV aí e o apresentador Coronel Costa aí, aqui na cidade de Mogi Guaçu, para estar fazendo essa correção aqui, a população tava ferrada que eu falo. A gente ia ter que pagar essa água aqui, viu? Ou melhor, já estamos pagando, né? Tanta água que foi jogada aqui. E devido à cobrança do Coronel Costa, mostrando a denúncia aí, televisão, com certeza entraram com providência aqui, certo? Tudo quanto é desperdício de água, vazamento, a gente paga para a população, não tem nada de graça. Haroldo, obrigado por ter nos enviado o vídeo. Agradecemos pela sua participação. E realmente, nós já podemos observar que, pelo menos ontem, olha, depois de todo esse tempo, muita água sendo jogada ao ralo, vocês podem verificar que o Haroldo ontem, vocês podem ver que à noite, ó, dessa vez não tinha. Pergunta-se, é que eu sempre falo, pergunta-se, por que já não tomaram providências antes? Careceu, necessitou de nós trazermos essa matéria aqui? Mostrar esse esbanjamento de água tratada, paga com o dinheiro do bolso do contribuinte? De todos aqueles que pagam por consumo de água da cidade? Vocês podem verificar? Para que isso? Por que isso? Quanto de dinheiro foi jogado no ralo? Foi jogado fora com esse volume de água que foi desperdiçado. E olha que nós estamos entrando em período de seca. Sabe por que nós estamos falando novamente, de novo, mais uma vez, travês, sobre isso? Porque o Samay agora, ele veio falar que tem uma dívida muito grande, que a população está devendo para o Samay. Aproximadamente 32 milhões. Vejam, e nós vamos comentar sobre isso. Vejam só. Com um montante de 32 milhões em dívidas acumuladas, o Samay de Mogi Guaçu acende o alerta sobre os impactos da inadimplência para a saúde financeira da autarquia. O valor corresponde a contas residenciais, comerciais e industriais não quitadas desde 2019, período que marca o início da pandemia do Covid-19. Segundo a autarquia, a situação tem prejudicado diretamente o andamento de projetos essenciais para o abastecimento e o saneamento básico da cidade. Diante do cenário, a autarquia reforça que segue disponível a opção de parcelamento das dívidas em até 60 vezes, como forma de facilitar a regularização para os consumidores em atraso. Para imóveis residenciais, o valor mínimo da parcela é de R$ 110. Já em casos de corte do fornecimento de água, o parcelamento só será concedido mediante pagamento das 3 contas que motivaram o desligamento. Para quem possui carnês vencidos, é necessário quitar 50% do débito total antes de renegociar o restante. 32 milhões. Tem a foto que menciona a dívida do Samay, que o pessoal deve para o Samay de 32 milhões. Se não tiver, pode deixar essa aí mesmo. Então vamos lá. Você, pessoa humilde, pessoa que consome menos água, qual o valor da sua conta? R$100, 120, pouco menos, 150? Vamos pegar a população com conta de água abaixo de R$200. Abaixo de R$200. Para você atingir 32 milhões, para você morador que está nessa faixa de R$200, para atingir 32 milhões,
quantas casas, quantas residências, quantos consumidores são necessários para ficar devendo e quantos meses para chegar a 32 milhões. A cada 5 casas, dever um mês para dar R$1.000. A cada 5 casas, devendo um mês para dar R$1.000. Para atingir 32 milhões, é necessário 32 mil casas, 32 mil casas que consumam R$200 por mês para atingir 32 milhões. Perfeito? Então vamos lá. O SAMAI está vindo agora falar que devem para ele 32 milhões. Então vamos verificar. Vocês acham que essa dívida de 32 milhões são dos consumidores mais humildes? São das pessoas menos afortunadas? Não são. Os maiores devedores do SAMAI são empresas e pessoas de grande poder aquisitivo que vão rolando dívida, depois influencia junto ao poder público, parcela para nós a dívida aí em 60 meses. Mas não é para beneficiar o mais humilde, é para beneficiar aqueles que deixaram de pagar grande volume de contas de água, pessoas que têm muito dinheiro, depois fala assim, vamos fazer um parcelamento aí em 60 meses, 5 anos, sem juros. Que é o que o SAMAI está propondo agora. Só que ele está falando que é para ajudar as pessoas mais humildes. Mas os maiores devedores do SAMAI não são as pessoas mais humildes. São grandes consumidores de água que deixam de pagar por muito tempo. Vocês lembram que nós mencionamos aqui há pouco tempo? Até mesmo uma vereadora, à época, que ficou sem pagar durante muito tempo, depois foi lá e parcelou como um cartão de crédito sem juros. Você acha certo, você que paga a sua conta em dia, você que quando atrasa 1, 2 meses já fica preocupado, vai lá e quita, para um grande consumidor do SAMAI, agora usando da sua influência política, falando que é para beneficiar os mais humildes, que não é para beneficiar os mais humildes. Pois o mais humilde vai até o SAMAI e já renegocia a sua dívida. Isso é para beneficiar grandes consumidores de água que não pagam de há muito tempo. Se quiserem, só verificar um condomínio em Mogi Guaçu que deve muito para o SAMAI. Um condomínio que deve muito para o SAMAI, do qual nós já fomos verificar. Só para vocês verificarem. Só que em contrapartida nós temos o SAMAI. Coloca de novo o vídeo aqui da água caindo. Só que em compensação nós temos o SAMAI esbanjando dinheiro. Mas não é dinheiro público, é dinheiro nosso. Sabe como? Jogando água fora. É isso que eu estou falando para vocês. Jogando água fora que nós mostramos aqui, ó. Não é a dívida do SAMAI que importa. Importa o SAMAI deixando a torneira dele aberta, deixando vazar pelo ralo, pelo esgoto, pelo bueiro, dinheiro público aqui, ó. Isso é dinheiro que saiu do nosso bolso. Pergunta, alguém se responsabilizou por isso? Ninguém. Algum vereador apurou a responsabilidade sobre isso? Nenhum. Beleza? Então vamos embora? Vamos continuar? Agora eu quero falar para vocês um fato que vou trazer para vocês pensarem. Eu não vou falar em termos de religião. Apesar de nós pegarmos as falas de um religioso, eu vou falar em termos de palavras, em termos de aquilo
que é a que se refere. Depois eu vou explicar. Gostaria que vocês atentassem pelas palavras do atual Papa Leão XIV. É isso? Leão XIV. Se eu errei, por favor, me perdoem, tá? Vamos pegar as falas do Papa Leão XIV. Depois eu vou contar uma história para vocês do que está acontecendo no mundo e aí eu vou trazer para nós aqui no Brasil. Vejam só as falas do Papa Leão XIV após tomar posse no papado em Roma. Vejam só. Em sua primeira entrevista coletiva, o Papa Leão XIV fez um apelo aos profissionais da imprensa pelo compromisso com uma comunicação que não busque o consenso a todo custo, não se revista de palavras agressivas, não abrace o modelo de competição, não separe nunca a busca da verdade e do amor com que devemos humildemente buscá-la. Em conversas com os jornalistas, Leão XIV citou ainda que vivemos tempos difíceis de percorrer e contar, que são um desafio para todos nós, o dos quais não devemos fugir. Aqui foi o dia da posse, mas essas falas dele foi logo em seguida. Porque são várias cerimônias que são realizadas após ele ser eleito, nós temos várias outras. Mas eu guardei para vocês duas partes dessa fala dele. Duas partes dessa fala dele. Ele fala assim: fim da guerra de palavras e liberação de jornalistas. Ponto. É aí. Fim da guerra de palavras e liberação de jornalistas. Coronel, por que você está falando isso? Vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar ao Papa João Paulo II. Quando João Paulo II assumiu, ele fazia parte do bloco socialista. Ele era da Polônia. Quando ele assumiu o papado, logo, algum tempo depois, o que aconteceu? A queda do Muro de Berlim e o grupo comunista da União Soviética desabou, caiu, fechou-se tudo. Estão lembrados disso? Muro de Berlim. Se vocês observarem esse novo Papa agora, eu vou contar uma história para vocês. A Igreja Católica estava perdendo muitos fiéis. Onde tem a maior concentração de católicos? América do Sul. Ah, mas ele é americano. Não, se você observar, ele tem cidadania peruana. Inclusive, nos seus discursos, ele menciona muito bem o país Peru, América do Sul, América Latina. Perfeito? E quando ele fala muito bem aqui, ó, guerra de palavras, ele está falando para nós termos liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Nós temos que dar voz à população. Não ser tolhido, inibido de se falar. Igual nós estamos vendo agora, não estou sendo favorável nem contra, só estou querendo colocar posicionamento. O Supremo Tribunal Federal já está querendo instaurar novo inquérito contra Eduardo Bolsonaro por aquilo que ele está fazendo nos Estados Unidos. Pergunta-se, a primeira coisa quando se observa um crime é a localidade de onde o crime aconteceu. Para o crime ser apurado no Brasil, existe a necessidade que o crime tenha sido cometido ou no Brasil, em terra brasileira, ou em embarcação brasileira, ou em localidade de administração brasileira. Segundo o apurado, ele está sendo punido em inquérito por falas dele nos Estados Unidos. Pergunta-se, que localidade que ele estava? Estados Unidos. Qual a vigência nos Estados Unidos? Constituição americana. Ele tem que estar lá, e lá ele tem que observar a Constituição americana. Não lá ele observar a Constituição brasileira. As leis brasileiras só vigoram em território nacional, em embarcações brasileiras ou em localidades sob administração brasileira.
não em território americano. Só que eles estão mudando tanto para tentarem se proteger. É isso que diz as falas do Papa, por isso que eu estou trazendo para vocês. Esse Papa veio com uma missão de trazer a liberdade de falar. Ele está fazendo um trabalho para você ter o seu direito de fala. E isso você pode ter certeza que vai repercutir e muito no Brasil. Isso vai se repercutir muito a situação que nós estamos enfrentando aqui hoje. Por isso que eu trouxe essas falas, que é muito importante. Fim da guerra de palavras, ou seja, você tem que ter a sua liberdade de falar seu pensamento. Eu posso, lembra, Monteiro Lobato? Eu posso ser contra as suas ideias, o que você fala, mas eu sou a favor de você falar tudo que você tem direito, desde que não seja ilícito ou crime. Então, a sua liberdade de emitir a sua opinião, isso nós temos que lutar aqui e muito no Brasil. Por isso que eu falo para vocês que nós temos que pensar muito nisso. Vamos para um breve intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Rotavírus tem vacina? A vacina de HPV é só pra meninas? Quem toma tríplice tem que tomar varicela? Tá com dúvidas? Chama o VAR. Que VAR? O Vacina. Quando a gente tem dúvidas, a gente chama o VAR. Então, o Vacina Sem Dúvidas é tipo o VAR. No site Vacina Sem Dúvidas, você fica sabendo tudo o que precisa para proteger toda a sua família. Vacinas são fundamentais para garantir a saúde de todos. Corra até o posto de vacinação mais próximo. Governo do Estado. São Paulo, são todos. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. E falando ainda em guerra de palavras, nós estamos com o posicionamento do vereador do PL na Câmara Municipal. Causou um congestionamento, uma situação que gerou polêmica entre os vereadores na Câmara Municipal, hein? Vejam só. A divergência sobre a constitucionalidade de um projeto de lei do vereador Alessandro Araújo, Alex Tailândia do PL, sobre incentivo fiscal adicional para agentes comunitárias de saúde e de endemias na sessão ordinária desta semana foi o estopim para um mal-estar geral na Câmara. Isso porque o projeto de lei de Tailândia possui vício de iniciativa e foi considerado inconstitucional pelas comissões permanentes. Durante a sessão, Alex Tailândia ainda reclamou do seu 22º requerimento rejeitado pelos colegas solicitando informações ao Executivo. O vereador chegou a contestar novamente o voto dos colegas na tribuna. O comportamento gerou um desconforto em praticamente toda a Câmara. Vereadores questionaram falas e criticaram o único representante da oposição ao governo. Eliette o rebateu, relembrando o dia que o vereador do PL deixou a Câmara para não votar o reajuste dos servidores municipais, por não concordar com o valor apresentado pela Prefeitura. Poxa, é até covardia você se retirar durante uma votação. Aprende com o pai, reproduziu o diálogo com Tailândia à época, e complementou: então, senhor vereador, eu digo, agora aprende com a mãe, disse na tribuna em tom de desafio. O que foi o mal-estar que gerou aqui na Câmara Municipal? Lembra como o ano passado nós falamos sobre o índice financeiro agregado? É isso mesmo o nome correto? Incentivo fiscal adicional. Incentivo fiscal adicional. Até surgiu uma preocupação quando eu falei de 13º salário. Não é questão de 13º, questão de incentivo fiscal adicional. Como nós mostramos para vocês nas falas que ele comentou. Esse projeto já foi apresentado à Câmara Municipal inúmeras vezes
por vereadores. Não é questão de ser ele, candidato do PL, que se cogita ser o único da oposição, que está se falando. Lá atrás, esse projeto já foi inúmeras vezes recusado na Câmara Municipal. Não é porque ele é o único candidato de oposição, que se diz o único candidato de oposição, que o projeto foi negado. Os vereadores na administração passada, que encerrou dia 31 de dezembro, já falaram que esse projeto de iniciativa de vereadores, ele é inconstitucional. Que ele é inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição Federal, nós já viemos aqui e falamos. Ah, mas tem uma lei federal. Tem uma lei federal para se atribuir esse valor adicional aos fiscais da vigilância sanitária. Sou totalmente favorável. Concordo plenamente, essa lei já existe no âmbito federal. Nossos agentes têm direito? Têm direito, sim. E têm que lutar por esses direitos. Porém, os vereadores, o que eles podem fazer é aprovarem um projeto de lei para encaminhar ao Executivo, para o Executivo devolver como proposta do Executivo para a Câmara Municipal. Se não partir de proposta do Executivo para o Legislativo, que é a Câmara Municipal, ele se torna inconstitucional segundo o artigo 61 da Constituição Federal. Por quê? Porque vereadores não podem legislar aumentando gastos e custos do Executivo. Eles podem aprovar projetos propondo ao Executivo para o Executivo fazer esse projeto de lei. Esse é o mal-estar. Não é porque ele é oposição que está sendo negado. Está sendo negado porque não pode partir de iniciativa de vereadores. Se todos os vereadores aprovarem, o Executivo vai vetar. E vai vetar com base no artigo 61 da Constituição Federal, que os vereadores não podem aprovar esse projeto. Ele é inconstitucional. Aí o que acabou acontecendo no mal-estar na Câmara? Foi que a Comissão de Constituição e Justiça vetou o projeto por ser inconstitucional e arquivou. Não trouxe o projeto para o plenário da Câmara. Aí tem que se verificar o regimento da casa, como que ele procede. Isso já é questão interna da Câmara Municipal. Inclusive teve desavenças entre vários vereadores e o vereador que se diz de oposição. Esse é o posicionamento que nós queremos mostrar para vocês. Perfeito? Então o que aconteceu foi exatamente isso. E agora, antes de nós falarmos do nosso amigo, pode tirar ainda mais? Falarmos do nosso amigo Ricardo Ribeiro, quero falar de vocês de um fato que aconteceu sobre faculdade de medicina veterinária. Eu já vou colocar de plano, já vou deixar bem especificado, já vou falar para todo mundo que eu sou contra essa modalidade de faculdade. Eu já vou dizer que eu sou contra essa modalidade de faculdade. Perfeito? Mas tudo bem. Vamos mostrar para vocês agora a matéria mostrando que o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, fez algumas proibições de alguns cursos que você não pode mais fazer por EAD, ensino à distância. Vejam só essa matéria dessas proibições que o MEC fez. Após sucessivos adiamentos, o Ministério da Educação assinou o decreto que havia sido prometido pela pasta há quase um ano, a nova política da educação à distância. As graduações em medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia deverão ser ofertadas exclusivamente no formato presencial. As demais opções da área de saúde e de licenciaturas poderão ser presenciais ou semipresenciais. Lembra quando eu falei para vocês das falas do Papa
que nós estamos trazendo para vocês, eu vou falar o seguinte. O meu posicionamento, o MEC proíbe ainda seguintes cursos por EAD, ensino à distância. Medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia. São cursos, tem que ser presenciais. Perfeito? Eu já sou contra brasileiro sair daqui, ir fazer uma faculdade de medicina no Paraguai, na Argentina, na Bolívia, e depois vem para cá para trabalhar aqui. Pergunto, a formação dele foi seguindo a legislação brasileira? Não. Você sabe, você conhece como que é o funcionamento desse curso lá? Não sabemos. Será que o que ele aprendeu é suficiente? Coronel, mas ele vai fazer uma prova para saber se ele tem condições de trabalhar aqui. Quantas especialidades existem na área de medicina? Depois eu vou levar para onde eu quero falar para vocês. Quantas especialidades tem na área de medicina? Vocês acham que vai ser feita uma prova para cada uma dessas especialidades? Ou vamos fazer um provão geral? Você acha que eles vão conhecer tudo? Será que alguém conhece tudo da área médica? Não se conhece. No entanto, eles fazem a faculdade fora, não sabemos que conhecimento que traz, que vem e que vai se trazer para cá. Não vamos mais discutir sobre esse assunto. Se alguém quiser, a gente vem e faz um debate sobre isso. Eu, particularmente, sou contra. Meu posicionamento, Coronel Costa, sou contra ir fazer faculdade fora e depois voltar para cá. Se faz uma prova e se admite aqui. Eu sou contra. Mas tudo bem, é o meu posicionamento, respeito a opinião de todos. Só que, vocês não viram aqui, ó, eu falo para vocês, vocês não viram aqui nada sobre faculdade de ensino à distância de medicina veterinária. Eu pergunto para vocês, quantas especialidades existe dentro da área de medicina veterinária? Será que existe só clínico geral da faculdade de medicina veterinária? Será que não tem especialidade em áreas como inseminação artificial de animais? Da área oncológica de animais? Na área de tratamento de animais silvestres? Tem um que é muito comum. Eu sou médico veterinário de animais de grande porte e médio porte. Você já ouviu isso? Porque é diferente. Agora, vocês acham que uma EAD de medicina veterinária vai cuidar bem dos nossos animais simplesmente lendo um papel, fazendo perguntas? Só lendo? Será que só ler me transforma em um médico veterinário? Se um médico que vai cuidar de nós tem que ser presencial, por que o tratamento com os nossos animais tem que ser diferente? Imagine você chegar a um profissional desse e ele fala assim, vou verificar nos livros o que é que diz sobre isso. Se é para verificar no livro, a gente vai lá e faz uma pesquisa e já verifica se é. Mas não é assim. Existe uma diferença entre conhecimento e informação. Informação nós adquirimos a todo instante. É só sentar no computador e você tem informação. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou com um problema de fungos em uma plantação que eu tenho particular de manga. Já fui na internet, já pesquisei um monte de coisa. Mas mesmo assim eu vou precisar de um profissional da área para fazer essa prescrição do que eu devo fazer e aplicar nas minhas plantas de mangueira. Agora, você acha que eu vou entregar o meu animal, que eu estimo, que eu tenho o maior carinho, na mão de um profissional que fez um curso por EAD? Ele pode ter tido informação, mas conhecimento só existe na prática.
Vou dar um exemplo para você. Informação. Tomate é fruta. Isso é informação. Tomate é fruta. Se ele é fruta, eu posso colocar tomate na salada de fruta? Você põe tomate na salada de fruta? Não, você põe tomate na salada. Mas não na salada de fruta. E tomate é fruta. Por que você não põe? Porque aí já é conhecimento. Eu posso saber tudo sobre uma doença, mas nada mais do que ter o conhecimento específico, que você só adquire com prática, junto com o professor, colocando a mão no animal, treinando com animais. E olha que eu não sou médico veterinário, mas sou contra o ensino à distância para que pessoas, novos alunos, se formem em medicina veterinária, sejam aprovados pelo MEC para serem profissionais na área de medicina veterinária, mas tenham estudado apenas por livros. Isso, para mim, é uma desvalorização da profissão, do profissional de medicina veterinária. Só para vocês saberem que esse é o nosso posicionamento, para vocês saberem. Perfeito? E agora nós vamos fazer uma breve homenagem ao nosso amigo, companheiro Ricardo Ribeiro, que nos deixou este final de semana. Ricardo Ribeiro era mais do que um apresentador. Ele era mais do que um amigo. Ele era praticamente irmão aqui dentro na MDTV. E agora nós vamos fazer uma homenagem, onde nós vamos apresentar seu último programa que ele gravou aqui na MDTV e as falas que ele apresentou no programa Mogi Guaçu do Futuro. Desculpa se a voz fica embargada, porque ele é um grande amigo nosso e a gente às vezes se perde. Então, deixo com vocês as falas do nosso amigo, com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo Ribeiro, de coração. Um grandíssimo abraço, Ricardo. Você sabe o quanto não tive, não perdi nenhuma oportunidade de falar o quanto eu te admirava e respeitava. Como ser humano, como pai, como um profissional, como amigo, como uma pessoa que desejava ver um Mogi Guaçu melhor. Então, deixo com vocês essas falas do nosso amigo Ricardo Ribeiro e logo após encerramos o nosso jornal. Obrigado a todos e até amanhã. Olá, queridos telespectadores da MDTV. Estamos de volta, né? Como é bom ter vocês aí do outro lado. O que a gente faz aqui é de melhor para você aí do outro lado. Hoje eu falo que hoje é o maior esforço hoje é para não se emocionar. Porque é muito bom estar de volta nos altos estúdios da MDTV, fazer esse programa que eu faço com tanta alegria, para levar alegria aí na sua casa. Minha senhora, meu senhor, para que a alegria chegue aí, ó, no seu lar, no seu coração. Hoje, o mundo se despede de uma alma iluminada, que deixou uma marca em todos que tiveram o privilégio de ouvir a sua voz, ver o seu sorriso e sentir sua energia contagiante. Ricardo Ribeiro foi muito mais do que um apresentador de programa, muito mais do que um radialista talentoso. Ele foi uma presença que trouxe alegria, esperança e leveza a cada pessoa que o acompanhava. Sua voz, sempre cheia de entusiasmo e alegria, fez companhia aos nossos dias mais difíceis e iluminou os momentos de felicidade. Era impossível não se contagiar com seu bom humor, com a maneira carinhosa e espontânea que ele se conectava com seu público. Ele não era apenas um comunicador, era um amigo invisível que nos abraçava a cada palavra dita, a cada risada compartilhada. Nos estúdios, sua energia parecia se espalhar como uma onda positiva, tornando tudo ao redor mais leve, mais vibrante. Sua presença, sempre alegre, sempre disposta a trazer um sorriso, era um reflexo de sua própria natureza generosa e otimista. E é essa luz que, embora não esteja mais fisicamente entre nós, continuará viva em cada lembrança,
em cada história compartilhada, em cada momento em que sua voz ecoar em nossos corações. Você isso, né? Olhar para a sua câmera, que você já está muito acostumado com isso, e deixe suas considerações, o que você quiser. Olha lá. Ao pessoal de casa, muito obrigado. Obrigado sempre pela oportunidade, pelas orações. Esses meninos são gente boa demais, demais da conta. Para você de casa, primeiro conselho, bebam água, gente. Primeiro conselho, bebam água. Curtam cada segundo da sua vida do lado da pessoa que você ama. Não tenha vergonha de dizer pro papai, pra mamãe, pro irmão, beijar o rosto do irmão e falar, eu te amo, meu irmão. Se não fez isso, pega o celular agora e liga pra ele, não custa nada. Ame a vida, de verdade, porque isso é um presente de Deus, e presente a gente agarra com as duas mãos. Esse é o recado do Ricardo Ribeiro. A saudade que deixa é grande, mas é também uma prova do quanto ele fez a diferença em nossas vidas. O legado de sua alegria, de seu profissionalismo e, acima de tudo, de sua humildade, permanecerá para sempre. Obrigado, Ricardo, por todo o sorriso, todo o carinho. Descanse em paz, mas saiba que sua luz nunca se apagará. Pessoal de casa, nosso muito obrigado para você que ficou um pouquinho com a gente, está com a gente desde o início do programa. Muito bom ter você aqui. Parabéns por você ser essa pessoa maravilhosa do outro lado da telinha. Sabe que oramos sempre por você e fazemos aqui o melhor para você e sua família de uma forma transparente, uma forma totalmente transparente, sem maldade, sem palavrão, sem algo que vá ofender ou te oferecer qualquer coisa do mal. Aqui é tudo do bem. Beijo, gente. Tchau. Fiquem com Deus.